para você que está chegando agora, hoje a nossa live é para falar a respeito de tecnologia aplicada à gestão financeira. E hoje a gente vai ter presença especial aqui de um amigo meu, que é o Arthur Paranaíba, que ele vai falar aqui a respeito de como que é a visão dele a respeito de como aplicar a tecnologia à gestão e como que a gente pode trabalhar isso na nossa empresa para a gente poder automatizar melhor os nossos processos e melhorar a nossa gestão financeira. Estou só esperando aqui ele entrar para a gente poder conseguir falar a respeito disso com a presença dele. Só um instantinho, gente, só vou conversar com ele aqui. Beleza? Estamos de volta aí. Bom, enquanto ele não chega, eu vou falar um pouco a respeito de algumas experiências que eu tive com a gestão financeira, trazendo algumas soluções tecnológicas. Eu já venho falando aqui a respeito de algumas ferramentas que podem auxiliar nesse processo, algumas planilhas. Agora sim. Chegou aqui o Arthur. Isso aí, gente, paciência, perseverança. E aí, Arthur, tá me escutando? Tudo bem? Tô escutando, tá me vendo aí direitinho? Tô só carregando a imagem aqui porque a internet tá uma beleza, mas rapidinho a gente consegue dar prosseguimento melhor aqui. Você tá me vendo aí? Tá me escutando bem? Tô te vendo e te ouvindo, tranquilo. Então beleza. Se vocês puderem dando feedback aí, viu? Se tá bom a conexão, se vocês estão conseguindo ver a gente melhor, facilita aqui pra gente poder guiar melhor esse encontro aqui de informações. Bom, Arthur, se apresenta um pouco aí para as pessoas que ainda não te conhecem. Bom, pra quem não sabe, eu tenho 22 anos, hoje eu trabalho na Prosper Gestão Inteligente, eu sou analista de BI e desenvolvedor full stack, Arthur, com JavaScript e com... Sim, diga. Eu não tô te vendo e tô recebendo aqui mensagem também de que as pessoas não estão te vendo. Só para poder ver se isso aqui resolve, eu vou te tirar rapidinho da transmissão e já vou te adicionar de novo, tá bom? Tá, beleza. Só um instantinho. Só esperar ele voltar aqui agora. Tá me vendo aí, de boa? Cara, não tô te vendo não. Bom, deixa eu ver aqui se eu consigo resolver. Tá. Só um instantinho então, gente. Peço a compreensão de vocês, tá? Rapidinho a gente dá continuidade aqui. Para quem ainda não me conhece, tá podendo aqui me conhecer através da transmissão com o Arthur. Meu nome é Jorge Luiz, eu sou consultor financeiro, sou gerente de qualidade numa empresa chamada SCM Engenharia e eu tô atuando agora nessa área de consultoria financeira em que eu tô buscando dar um suporte para você que é microempreendedor, que é profissional liberal, tá se inserindo no mercado e tá buscando fazer o seu planejamento financeiro, está buscando se atualizar em relação às boas práticas financeiras do mercado. Eu estou buscando dar esse suporte para você que está precisando desse auxílio. E o Arthur está tendo uns problemas técnicos aqui, né? E falando desse assunto tão importante que é a tecnologia, a gente vai trabalhando na prática. E para você que está buscando se inserir melhor no mercado, está buscando ter um suporte, ter uma pessoa para te acompanhar, para poder te auxiliar a fazer essa organização do negócio, auxiliar a pensar no futuro. Opa, agora tá dando para te ver legal. Beleza. Tá me ouvindo aí, tranquilo? Tô te ouvindo, tranquilo, tá bem melhor. Maravilha. Tá travada a tela, mas aí a gente vai melhorando com o tempo.
Pra mim aqui sua imagem tá perfeita, tô conseguindo te ver. Então, paciência. Qualquer coisa as pessoas estão pelo menos vendo o seu rosto e você vai falando, a gente vai trabalhando. Beleza. Então é isso aí. Arthur, se apresenta aí para as pessoas de novo, por gentileza. Então, eu tenho 22 anos, eu sou formado em análise de desenvolvimento de sistemas e hoje eu trabalho na Prosper Gestão Inteligente. Sou analista de BI, desenvolvedor full stack, trabalho tanto com programação de front-end e back-end e eu trabalho com a linguagem JavaScript, né? Hoje em dia também, agora eu estou fazendo muitas atividades voltadas ao Business Intelligence dentro da empresa, que é bem o foco que a gente vai falar hoje. E eu comecei, assim, nessa parte da tecnologia, entrando direto no BI, né? Trabalhando com BI. Eu dei, assim, uma sorte muito grande. Uma amiga minha conseguiu me fazer uma indicação para mim logo que eu entrei na faculdade de análise de desenvolvimento de sistemas, que eu consegui uma vaga de emprego na Space Ad Server e lá eu iniciei a parte da carreira no Business Intelligence, fazendo acompanhamento e criação de relatórios com KPIs para as empresas que contratavam a parte de monitoramento de marketing da entrega de conteúdos. E lá eu comecei a me interessar pelo desenvolvimento da plataforma que eles usavam, né? E com isso eu comecei a ver como que era o desenvolvimento e, poxa, eu queria muito mexer com código, tinha tomado essa decisão. Antes de entrar lá, eu trabalhei na ProntoRush também junto com o Jorge, para quem não sabe, e lá eu já tinha tomado esse gosto pela tecnologia, e aí eu resolvi fazer essa escolha de aprofundar mais tanto na área do BI quanto na área do desenvolvimento, e hoje eu trabalho com isso. Entendi. Arthur, você estava falando aí a respeito das campanhas que você trabalhou com KPI. Eu fiz uma live ontem falando aqui a respeito de indicadores, explicando para as pessoas como funciona, mas para quem não assistiu, explica aí para a gente o que são os KPIs, como que eles auxiliam na gestão de um negócio. Então, KPI, né, para quem não conhece, é Key Process Indicator, e esses indicadores-chave, eles servem como parâmetros de medida, da mesma forma que você tem num carro. Um indicador de combustível, um indicador do óleo, um indicador que se o motor está quente ou não, a empresa também tem esse indicador. A empresa, o serviço, porque isso não é também só voltado à parte financeira, os KPIs também podem ser usados, por exemplo, em sistemas para medir quantidade de bugs, quantidade de erros que estão acontecendo ou de requisições. E esses indicadores quando são montados, normalmente a gente faz o Jorge também já trabalhou bastante com isso, né, Jorge? Sim. A gente monta esse indicador de uma forma inteligível, na qual a equipe ou o cliente possa ver esse KPI e poder tomar uma ação. Ou seja, a grande questão do KPI é você poder tomar uma ação em cima do que você está vendo ali, do resultado daquilo. Exatamente. Inclusive tem uma forma de KPI que a gente pode usar como analogia um termômetro, né? Ele vai dando ali uma indicação em tempo real do que está acontecendo. E então, na sua opinião, falando a respeito desse assunto de tecnologia aplicada à gestão financeira, quais são as maiores besteiras que um gestor pode fazer em relação à tecnologia? Assim, você vê que é muito comum os gestores, digamos assim, falhando às vezes por falta de informação, por falta de conhecimento nessa área? O que você acha que são atitudes que podem ser melhor aproveitadas no negócio em relação à tecnologia? Olha, hoje em dia, assim, que eu considero o maior vacilo de um gestor, uma pessoa que está à frente de uma equipe de tecnologia especificamente, ou de uma empresa de tecnologia, é não se atualizar com o mercado. Isso é uma coisa assim que, para mim, é uma pessoa que ela fica amarrada a uma tecnologia antiga, ela está dando um tiro no pé dela. Para mim, esse é um ponto assim que... Porque assim, a tecnologia de 6 em 6 meses, ela muda, ela tem muita mudança de 6 em 6 meses, de 1 em 1 ano. A tecnologia de 3 anos atrás não é mais a mesma da tecnologia, apesar de ter servido de base. Mas o que eu vi de coisas que
que no início da minha faculdade eram coisas muito novas, hoje em dia já não está mais tão novo assim, já tem muito mais coisa nova, né? Então essa questão do gestor não se atualizar e não saber quais são as novas tecnologias, claro que com moderação, porque não é só simplesmente apareceu uma nova tecnologia, eu vou usar, né? Tem custo, então, não é isso. Tem que saber, né, o que é que o pessoal fala hoje em dia, tem uma expressão, né, o que é que está no hype, o que é que está subindo, o que é que de fato Arthur, diga. deu uma falha aqui, desculpa, eu não ouvi. Você começou a falar do hype e você foi explicar o que é isso, eu não compreendi a partir desse momento. Então, o hype é assim, as pessoas perceberem o que é que pode estar nesse hype, que é assim, o hype tá subindo, tá? A tecnologia tá decolando. Sim. Como, por exemplo, o uso já voltado um pouco mais para o desenvolvimento, o uso do React. E assim, identificar o que é que está no hype e o que é que não está, né? Porque também não é só simplesmente chegar e usar o que está lá no último momento e ser simplesmente uma marolinha que daqui a pouco passa e aquilo cai em desuso. Isso acontece muito também. Entendi. Interessante. E também pensando nessas tendências, nessas mudanças que podem acontecer dentro de um negócio, você pode citar um pouquinho a respeito de algum caso de sucesso que você participou ou não também, né? Pode ser alguma história que você conheça em que trouxe grande proveito para o gestor ter implementado na empresa algumas tecnologias e alguns processos mais automatizados? Sim, teve uma empresa que eu trabalhei que eles não tinham entrega de relatório, tanto a atual, mas anteriores também, que não tinham entrega de relatórios a respeito de tanto de KPIs quanto de outros indicadores. No caso dessa empresa que eu trabalhei, eles precisavam entregar relatórios para o governo e para os clientes que contratavam ela, e eles não tinham essa entrega. O governo recebia um site específico que ele podia acompanhar alguns KPIs, mas ele não tinha todo o relatório completo. Quando passou a ter a parte do BI dentro da empresa, aí o cliente começou a ver e a ter uma confiança maior. Assim, podia até de certa forma dizer que ele estava fazendo uma auditoria em cima daqueles dados com que ele estava pagando, né, para ter. E fora isso, fora outras empresas grandes, tem um caso que eu gosto muito de citar, que é a UPS. A UPS é uma empresa de transporte americana que eles revolucionaram a forma como eles atendiam os clientes, entregavam, diminuíram assim drasticamente o nível de atraso e até o preço das encomendas ficou mais barato para os clientes e gerou muito lucro para eles, usando uma tecnologia que a gente conhece como as tags magnéticas, né, RFID, que a gente conhece hoje, que é aquele cartãozinho, aquele mesmo cartãozinho que as pessoas usam para poder passar na roleta, o mesmo a tecnologia que vem no cartãozinho do Nubank para poder fazer pagamento à distância. Eles implementaram isso no rastreamento das encomendas. E com isso, eles conseguiram ter um fluxo de entrega muito mais alto, isso aplicando um simples uso de uma tag magnética para poder fazer rastreio de encomenda. Gerou milhões de lucros para ele. Né? Interessante, né? Faz uma diferença, né? Uma pequena mudança no processo. Sim. Você falou a respeito do uso do BI, né? Como que você explica para um leigo o que é um BI, o que é o BI, como é que ele se aplica numa empresa, como é que ele se aplica na gestão? Então, o BI é você poder ter na sua mão exatamente o sentido da palavra, né? A inteligência do negócio, você poder ter indicadores, você poder tomar decisões em cima de uma análise mais detalhada dos seus dados, porque quando você está fazendo um BI, de certa forma você vai precisar fazer uma mineração em cima daqueles dados que você está pegando, e você consegue analisar tanto o passado quanto fazer previsões em cima dos dados que você tem do passado. Você faz previsões futurísticas, né, do que pode levar o seu negócio a ter um desastre ou a levar ao sucesso. Então, assim, o BI
tal, de uma forma mais simplificada possível, é você ter na sua mão o controle do presente, do passado, do presente e do futuro da sua empresa. Isso hoje em dia, não ter um BI numa empresa assim grande é assim uma coisa que é um pouco contra, né, o movimento do mercado hoje. BI é muito importante, né? Não porque eu trabalho nessa área, mas como um todo, né? Com certeza. Isso inclusive está inserido na outra pergunta que eu estava pensando aqui em fazer. Você enxerga hoje em dia no futuro, né? Você enxerga no futuro a possibilidade de uma empresa não utilizar BI e, digamos assim, continuar competitivamente bem no mercado? Olha, ela até pode, até porque hoje em dia também tem uma coisa assim, né? A gente tem que saber o que é BI e o que não é, porque as pessoas também têm isso de falar, não, vou fazer um BI na minha empresa, aí qualquer coisa é BI. O cara tem um indicadorzinho lá que ele gerou, não, isso aqui é BI. Tem uma planilha de Excel lá, né, que ele coloca. Faz uma planilha, não, isso aqui é BI. Também não é assim que funciona. BI não é qualquer pessoa que faz, né? Não é uma planilha de Excel que vai gerar um BI. Pode ser, mas não é qualquer coisa. Tem profissional que faz isso, ou seja, porque assim, para você ter o BI acontecendo, você precisa ter uma preparação, uma estrutura de base de dados. Então, tudo isso aí contribui, né? Para que tenha. Então, é difícil hoje em dia uma empresa, assim, na minha concepção, acho que é difícil uma empresa se manter sem ter uma análise de dados. Porque hoje em dia um dado, ele é dinheiro. Dado é dinheiro. A informação, você tem uma informação a respeito de um cliente, você tem grana na mão, né? Você saber que, por exemplo, né, fazendo um gancho aqui, você ter a informação de que um cliente X tem um comportamento A, B, C e D e que você consegue entregar o seu produto de acordo com o comportamento do cliente e que isso vai gerar um reflexo nas suas vendas, tanto pela análise preditiva, tanto pelo... Isso aí tudo encaixa dentro do BI. Então isso é grana. A pessoa consegue mudar a empresa dela com essa análise, né? E, ou seja, é muito difícil a empresa, hoje em dia, com o padrão de mercado que a gente tem, se manter sem ter um BI bem instalado e bem estruturado. Em relação a pessoa ter esse acompanhamento, né, através do BI, para ela poder estar entendendo o que está acontecendo, eu falei ontem aqui a respeito, na live que eu fiz a respeito de indicadores, a respeito da gestão à vista, né, essa modalidade de trabalhar com as informações dentro da empresa com os próprios funcionários. Você pode falar um pouco para a gente a respeito de como é que funciona essa gestão à vista, como é que ela pode contribuir para a produtividade no setor, numa empresa? Olha, essa gestão à vista, ela pode trazer muitos benefícios, claro, com certeza, porque quando você começa a ter no seu negócio essa parte de você estar com tudo isso na sua mão, você está potencializando seus lucros, com certeza. Rapidinho, explica aí, para quem ainda não conhece esse termo, o que é a gestão à vista, como é que ela funciona, quais são as formas dela funcionar. Tá, só beber um gole d'água aqui, só um instante. Tranquilo, sem problema. Vou beber o meu também. Então, essa gestão à vista é o que a gente pode levar hoje em consideração de você ter o dashboard do BI. A gestão à vista é a materialização do dashboard do BI. Ou seja, você tem na sua mão aqueles indicadores que você não consegue ver reunidos em um lugar só, né? Sim. Por exemplo, você ter o fluxo financeiro da sua empresa em um painel. E essa gestão à vista já te dá, voltando aqui para as finanças, te dá uma possibilidade de você ter tanto essa previsibilidade das suas finanças para o futuro, tanto um histórico, para você falar, poxa, isso aqui eu não estou gastando como deveria, né? Uhum. Eu até vi nas suas postagens dos aplicativos que eu uso também, você compartilhou para as pessoas poderem utilizar o Mobilis. O Mobilis tem um pouco dessa gestão à vista. Você faz a inserção dos dados e tem um dashboard, entre aspas, um dashboard de BI na sua mão para você poder gerenciar suas finanças pessoais ali, né?
Sim. E, assim, voltando para a parte do desenvolvimento, você saber nas aplicações qual é o nível de erro que está dando, nível de tentativa de invasão, tudo isso, você conseguir ter isso visual para uma equipe, por exemplo, é comum em equipes de desenvolvimento você ter uma TV, um televisor, né, assim, com os KPIs para todas as pessoas verem, né? Isso também em equipes de venda, as pessoas poderem ver se estão batendo meta, quanto que está os indicativos de venda, como que está o mercado e tudo mais. Então essa gestão à vista hoje em dia ela é muito importante, principalmente nesses 3 ramos: tecnologia, finanças e vendas, né, que eu considero, claro que tem outros setores, mas esses eu acho que a gestão à vista traz com certeza uma possibilidade de melhoria contínua sempre. Entendi. Eu tô olhando aqui os comentários das pessoas. A Fernanda, ela fez uma pergunta aqui. Ela perguntou: poderia falar a respeito da economia do tempo por causa do uso do BI para um gestor? Ainda falando sobre essa aplicabilidade, né, nas finanças. Olha, a economia de tempo se dá ao fato do seguinte: você não sabe quanto que você tem na sua conta bancária, assim, em relação não ao saldo, né, mas a entrada e saída. Você não sabe qual que é o fluxo que você vai ter no mês, você não sabe quanto que você tem de passivos e, por exemplo, a pessoa também não sabe quanto que ela tem de lucro e despesa. Se ela andar numa bola de neve, ela, assim, digamos que ela passe 6 meses com isso. Às vezes a pessoa se afunda num ponto dela chegar a ter que demorar 1 ou 2 anos para poder se livrar de todo aquele emaranhado de coisas ali. Então, se a pessoa começa a ter um acompanhamento de um BI dentro da empresa, antes de acontecer um problema, a pessoa já consegue prever. Ou seja, ele já está economizando o tempo de acontecer o problema e ter que resolver, do que simplesmente ir lá e passar por aquilo e depois ter que contratar uma pessoa para poder arrumar e ter que contratar uma outra empresa para poder fazer uma gestão, entregar um produto, ou contratar um advogado para poder responder judicialmente por causa de um problema, entendeu? Sim. Então, até nisso, pode parecer assim uma coisa, né, um pouco dramática, né? Mas não. Assim, mas isso acontece mesmo. Sim. Então tem essa aplicação. A gente já presenciou em algumas experiências que a gente teve em outras empresas que a gente trabalhou, digamos assim, o tanto que uma tecnologia bem implantada pode facilitar o serviço da pessoa e fornecer para o gestor, até para o operador, não precisa ser sempre para o gestor não, para o operador, para as pessoas que estão ali no dia a dia, no operacional, pessoa que tem uma tecnologia respondendo bem, o tanto que aquilo facilita a vida dela. A gente trabalhou junto na ProntoRush, né, e a ProntoRush no início ela vendeu muito fácil, né, para as empresas, justamente porque estava numa época em que estava começando mais forte essa uberização das coisas, essa informação mais compartilhada, essa integração entre os trabalhadores, entre as demandas e quem está precisando contratar. Então eu lembro o tanto que foi bem aceita essa tecnologia no primeiro momento, porque ela estava gerando justamente isso, essa relação da pergunta da Fernanda, essa economia de tempo. As pessoas estavam economizando tempo e dinheiro para poder atender melhor os clientes dela. E, bom, uma parte do público que eu tenho aqui participando das minhas postagens, das minhas lives, são microempreendedores e são profissionais liberais. Estes profissionais, geralmente eles não têm tanto caixa ainda, tanta estrutura financeira para poder fazer grandes investimentos, como, por exemplo, montar uma equipe de TI, como, por exemplo, montar setores dentro da empresa. Muitas vezes é o próprio gestor, ou ela tem no máximo 1 ou 2 estagiários para poder trabalhar para ela. Para um profissional que está nessa realidade, pequena ainda, sem grande caixa financeiro, o que você sugere que essa pessoa já pode ir fazendo para poder ir chegando mais perto desse nível de ter um BI, por exemplo? Antes de ter um BI, o que ela pode ir fazendo para poder já se ligar nessa mentalidade de negócio, para poder facilitar a vida dela? Bom, tem algumas coisas, né, que eu assim, na minha opinião, já podem dar um norte para a pessoa começar a se estabelecer dentro disso. Primeira coisa, o BI, para ele acontecer, existe um planejamento, né? A pessoa tem que ter uma organização dos dados dela. Sim. Então, entrando até um pouco dentro daquilo que a gente falou, a pessoa ter uma planilha, usar aquela planilha ali para ela poder controlar as coisas, não simplesmente gerar um amontoado de planilhas
um banco de informação desconexa, né? Mas Sim. ter sim uma gestão de onde ela vai armazenar os dados, já começa a dar um norte, porque quando ela começar a usar aquelas planilhas, de certa forma, ela está começando a preparar a base de dados que ela vai usar para o BI. Então, para mim, o primeiro passo que a pessoa pode fazer no início é começar a registrar as coisas de forma ordenada e organizada dentro de uma planilha, uma estrutura que possa registrar esses dados. E daí, mais na frente, quando tiver uma condição, tiver um entendimento maior, a pessoa já começa a ter uma estrutura de BI em que ela possa minerar aqueles dados, extrair as informações e começar a gerar indicadores, né? Sim. Então isso aí para mim já é um norte. A Olivia e a Isabel que falaram que a sua tela tá travada. Bom, para mim também tá, só para quem tá chegando por agora. A tela do Arthur ela não ligou, a gente refez aqui a ligação com ele e a gente preferiu já dar seguimento logo. Beleza, vamos tentar mais uma vez aqui então. Eu vou tirar e vou te inserir de novo. Tá. Só pra, né, as pessoas poderem compartilhar também. E vou inserir aqui de novo o Arthur, só um instantinho, gente. E... Rapaz, eu não adiantou alguma coisa? Tô te vendo ainda não, agora não tô vendo só o preto mesmo. Mas tranquilo, enquanto isso a gente vai conversando, porque é importante aqui a informação que a gente está trazendo. É uma pena que a gente não está, né, conseguindo te ver, mas enquanto isso a gente vai conversando e trabalhando esse assunto. Você falou a respeito da importância que tem a pessoa organizar, né, em primeiro passo. Você que sabe que agora pegando um pouco mais na parte técnica do BI, a importância que tem a organização das informações nesse processo de implantação do BI. Fala um pouquinho mais a respeito da organização mesmo, assim, como que os dados, eles estando organizados, como que eles podem ser mais bem utilizados numa empresa, antes de você responder. Porque ultimamente eu falei aqui a respeito, fazendo uma analogia com outro tipo de organização. Falei aqui a respeito das pessoas utilizarem aplicativos para poder fazer a gestão dos gastos dela, né, para poder fazer o registro. E inclusive até o Thiago Nigro, que é o escritor de um dos livros que eu recomendo, que é o do 1.000 ao Milhão, ele fala que a pessoa simplesmente registrar os gastos para única e exclusivamente deixar lá registrado e não pensar sobre aquilo, não pensar a respeito do que está acontecendo, não organizar aqueles dados de uma maneira que ela possa usar, isso é trabalho à toa, porque ela vai estar organizando uma coisa que na verdade não vai ser útil para ela. Então fala um pouquinho a respeito, aplicado aos dados, como a pessoa pode utilizar os dados, a importância dela organizar esses dados antes dela pensar em utilizá-los. Então, hoje, assim, as pessoas para poderem organizar os dados é muito importante, porque tudo isso aí é voltado, com certeza, num computador, né? Primeiro passo, não adianta tá registrando tudo em caderno, essa época já passou. Com certeza. Hoje em dia a gente já não pode mais ter esse tipo de registro. Então, assim, é importante a pessoa já ter uma certa noção de tecnologia, já tá mais atualizada com o mercado atual hoje, de tá sabendo mexer, pelo menos assim, um básico, de pelo menos preencher uma planilha e ela colocar de forma ordenada as coisas, porque isso entra até dentro daquilo que eu falei anteriormente. Tudo isso vai servir de base para a pessoa poder minerar esses dados no futuro, né? Então, assim, a organização desses dados é que vai trazer, de certa forma, um sucesso na geração dos indicadores futuros, né? Eu e o Jorge, a gente já trabalhou junto em uma empresa, que essa empresa tinha um cliente que ela tinha, assim, o Jorge, nessa época estava só o Jorge, tinha uma situação de base de dados desses clientes que não tava brincadeira, né, Jorge? Que teve que, assim, tinham que pegar vários cadernos, abrir, extrair os dados, poder passar para poder atualizar tudo. 8 meses. Até isso demorou muito tempo. Muito tempo. Só para contextualizar, eram 8 meses em que a pessoa fez o registro dessas movimentações financeiras, fez o registro em papel. E ela não fez nenhum documento em papel que ela imprimiu, não. Ela pegou as notas fiscais e colou no papel e grampeou esse amontoado de papéis. Então, quando eu cheguei neste momento empresarial,
eu peguei 8 meses de papel para poder organizar, transformar num documento online para a gente começar a trabalhar esses dados de maneira um pouco mais tecnológica. Isso aí é uma coisa que faz a empresa atrasar. Tá aí, ó, um exemplo para Fernanda, né? Perguntou como que o BI pode ajudar, mas nisso aí, pelo menos a organização de dados já é uma coisa que ajuda muito no processo de implementação do BI na empresa, né? Ou seja, é um ótimo exemplo que a gente pode ver. Sim, com certeza. Falando também a respeito dessa economia, né? Então me responde aí, o que é mais barato, economizar na tecnologia ou pagar os danos de um negócio que foi gerido de modo arcaico? Rapaz, perguntar para mim que sou desenvolvedor a respeito de economizar de tecnologia é uma coisa assim que ia até contra as pessoas que trabalham junto comigo, sabe? Porque hoje em dia é muito... Vamos voltar aqui até um pouco um assunto que pode até não estar muito conectado com BI, mas está conectado à tecnologia. Com certeza. O que é mais barato hoje? Uma empresa colocar 5 computadores com uma licença pirata, ou ela pagar R$900 aí, R$1.000 de licenças, e beleza, ela teve um investimento caro para poder ter as licenças, ou ela receber um procurador de justiça batendo na porta dela porque tem uma multa da Microsoft para pagar as licenças que estavam em uso pirata, né? Só isso aí já dá uma noção de que investir em tecnologia, cara, é o melhor caminho. Uma pessoa que quer usar uma coisa arcaica, que quer usar uma coisa assim, ultrapassada, não quer investir, não vai andar muita coisa não. Porque é melhor você ter no seu planejamento financeiro da sua empresa uma questão de uma parte do seu investimento para tecnologia, voltado para a tecnologia. Já isso tem que estar no planejamento inicial da empresa. Você tem que ter um investimento em tecnologia, porque senão não anda. Você vai ter que ter um computador para poder trabalhar, você vai ter que ter, se é uma empresa que tem tecnologia agregada praticamente na raiz dela, que hoje em dia é muito difícil você ter uma empresa que não tenha tecnologia envolvida, você tem que ter um percentual voltado ao investimento para uma equipe de tecnologia para poder manter. Não necessariamente você precisa contratar pessoas para estarem trabalhando na empresa. Exatamente. Você pode terceirizar os seus serviços, né? Então, isso é uma coisa que é essencial hoje. Sim. Você falou aí a respeito da possibilidade da Microsoft entrar com uma ação contra a pessoa. Eu sei que existem pessoas aqui que são pessoas físicas, né? Pessoas que não têm necessariamente uma empresa, um empreendimento, mas estão querendo saber a respeito disso. Fala aí um pouquinho a respeito de como que funciona essa parte de como que a justiça trabalha com pessoa jurídica e com pessoa física em relação à licença, em relação a trabalhar de forma legal, tecnologicamente falando. Olha, você falou no caso aí das licenças, né, em relação à pessoa física e jurídica, das licenças. Isso é uma questão assim, seríssima, né? Isso até estou circulando esse assunto esses dias aí, porque algumas pessoas vieram me perguntar a respeito de licença pirata e licença paga. Hoje em dia, você instalar um software no seu computador, por exemplo, uma empresa, vamos voltar aqui para uma pessoa jurídica. A gente tem aqui uma empresa que tem 20 funcionários, 18 computadores, aí a empresa resolve colocar 18 licenças piratas do Windows mais 18 licenças piratas do Office. Ou seja, ela está tendo uma quantidade de licenças piratas exorbitante, né? Hoje em dia, como que funciona? A maioria dessas empresas grandes, Microsoft, SolidWorks, todas essas empresas que têm licença de software para engenharia, para desenvolvimento de sistemas, elas têm um monitoramento que a pessoa ela pode achar que ela não está sendo monitorada, mas ela está. Conectou com a internet, ela tem monitoramento na hora. A pessoa, ou seja, o sistema da empresa vai lá, na hora que ela abriu lá o SolidWorks, por exemplo, para poder fazer o trabalho dela, vai conectar com o software da empresa e vai dizer se o programa tem uma licença válida. Se ele está no crack, que é o nome do programa, ele informa para a empresa que aquele programa está sendo craqueado.
Se é uma pessoa física, hoje em dia as empresas não vão atrás de uma pessoa física para poder ir lá falar, você está pirateando. Mas se for uma empresa, é muito difícil acontecer, não vou dizer assim que é impossível, mas é muito difícil acontecer. Mas aí se for uma pessoa jurídica já é diferente, porque eles sabem que tem uma empresa que está tendo lucro em cima daquilo. Ou seja, você tem um computador registrado no CNPJ, logo você teve dinheiro para comprar aquele computador. Se está ganhando dinheiro em cima disso e está fazendo pirataria, multa em cima disso. Aí, seja o país que for, a empresa vai atrás, vai arrumar uma procuração de justiça para poder ir um técnico da justiça avaliar o computador da pessoa, se aquela licença é válida ou não. Se não for válida, não tem como recorrer, não tem como subir para a primeira, segunda, terceira instância, pode fazer o que for, a multa é certa, né? Isso não tem como sair disso. Então é melhor você ter aí um investimento em relação a tecnologia pagar do que ter uma multa que hoje está 100 vezes o valor da licença. Isso já é previsto por lei. É isso que eu te falar, porque pode ser que a pessoa esteja achando que beleza, se for o caso eu pago a multa. Então fala aí mais ou menos como que é o valor da multa para a pessoa ter uma ideia. Uma licença aí hoje do Windows é cara não é tão cara assim em vista de uma licença do CATIA, por exemplo, mas que é um programa de engenharia, mas você tem que pagar 100 vezes, a pessoa que for multada, né, tem que pagar 100 vezes o valor, né? Então não vale a pena, né? Não vale a pena. Para cada computador, né? Ter todo esse gasto. Para cada computador, ou seja, é vezes 100 por unidade, ou seja, é vezes 100 vezes 38. Então, por exemplo, né? Forem 38 unidades de computador que tiver sem licença. Interessante isso que você falou. Ainda dentro desse assunto de investimento, porque a gente está falando aqui da parte financeira também, né? Do tanto que a pessoa tem que desembolsar para poder adquirir uma tecnologia, para poder adquirir uma melhora no seu negócio tecnologicamente falando. É claro que isso tem um investimento e não tem como fugir desse assunto, né? Para uma pessoa que não tem muito dinheiro, para pensar em fazer um investimento é uma coisa que ela vai ter que avaliar. Mas falando agora a respeito de uma empresa que já está um pouco mais consolidada, já tem ali os setores, já tem, digamos assim, um serviço acontecendo aqui, um outro serviço acontecendo ali, e esses serviços têm que se comunicar de alguma forma. Você acha não, né? Mas fala aí um pouco a respeito de valer a pena fazer um investimento para automatizar esse processo, para a pessoa ter menos gasto de tempo e de esforço. Bom, hoje em dia a gente tem esse process outsourcing, né? Que é a gente poder terceirizar o serviço da empresa. Por exemplo, a própria empresa que eu trabalho, a Prosper, a pessoa não precisa ter um financeiro, né, dentro, in-house, para poder operar. Ela terceiriza o setor para a gente e paga um valor que com certeza é muito menor do que ter uma empresa ou ter uma equipe, né, de funcionários trabalhando para aquela gestão. Você vai pagar ali o valor de um funcionário ou dois para ter uma gestão de um time completo. A tecnologia em si, você está precisando desenvolver um software, uma padaria está precisando desenvolver um software, não faz sentido ela ter uma equipe de desenvolvimento só para aquilo. Ou seja, ela automatiza, coloca o process outsourcing novamente, né? Então, hoje em dia, a empresa, na verdade, é uma pessoa que, para poder ganhar dinheiro, ela tem que saber fazer contato, né? Ela tem que saber fazer a network, onde ela pode buscar as pessoas que podem integrar o produto que ela vai entregar para o cliente dela. Isso é uma coisa assim que é importante, a pessoa saber onde é que ela vai encontrar os profissionais que possam terceirizar um serviço, sendo ele pontual ou não, e que possam contribuir para ter essa entrega desse serviço. A gente tem aí um exemplo do WhatsApp. O WhatsApp hoje em dia não tem uma equipe enorme. Para poder manter o WhatsApp, agora que o Facebook comprou, eu já não sei mais como tá. Mas quando começou tinham 14 pessoas. A gente já tem aí não dá nem pra acreditar, né? De 3 bilhões de downloads ou mais. Até onde eu vi tinham 3 bilhões de downloads. Bilhões, né? Então, assim, 14 pessoas mantendo uma aplicação que é baixada para 14 bilhões de pessoas. Então, a gente vê que hoje em dia ter uma equipe grande não faz tanto sentido, né? A gente tem que saber fazer o produto acontecer. Isso até gera uma economia. Hoje, a gente está aí, né? Estamos aí nessa fase de quarentena.
será mesmo que vale a pena uma empresa ter um escritório, ter uma sala tradicional para poder estar ali com uma equipe só por estar? Precisa mesmo? Né? Hoje algumas empresas estão vendo que isso não precisa. Né? Os produtos podem continuar sendo entregues sem ter esse encontro das pessoas, sem terem um local físico específico para poder estar trabalhando. Né? Sim, com certeza. Gente, ó, se vocês tiverem mais alguma dúvida, vocês podem mandar aí, mas pelo horário daqui a pouco a live já fecha. Então, se você tiver uma pergunta, tiver alguma dúvida, esse é o momento, viu? Enquanto isso, eu vou falando um pouquinho a respeito para quem ainda não me conhece, para não sabe ainda, pessoa que ainda não sabe o que eu faço, por que a gente está fazendo essa geração de conteúdo aqui. Meu nome é Jorge Luiz, tenho 22 anos. Atualmente eu sou graduando, estou concluindo meu curso de Engenharia de Produção na Universidade de Brasília. Sou consultor financeiro, estou fazendo um direcionamento do meu público-alvo para os microempreendedores, para os profissionais liberais, as pessoas que ainda estão começando, estão buscando uma forma de gerir o seu negócio de forma melhor, estão buscando estruturar a vida financeira do seu negócio. E como o Arthur mesmo falou, hoje em dia não tem tanta necessidade da pessoa achar que ela tem que saber de tudo para ela poder ter um negócio prosperando, para ter um negócio funcionando de uma forma adequada. Então, justamente para isso, para atender essas demandas que geralmente as pessoas têm nessa área de conhecimento financeiro, de como que ela pode estruturar, se planejar, gerir, fazer inclusive essa plataforma, esse dashboard financeiro, que eu também é um dos produtos que eu posso oferecer para as pessoas. Então, se você conhece alguém que tá precisando desse tipo de serviço, ou se você mesmo precisa, pode entrar em contato comigo. E mesmo que você não esteja precisando nesse momento, eu posso falar que vale a pena aqui estar seguindo a página e acompanhar os conteúdos que eu estou buscando gerar. Estou sempre buscando trazer alguma pessoa como eu estou trazendo o Arthur hoje, para poder trazer conteúdos que não são tanto a minha área assim, mas que tem total conexão com o que eu estou fazendo. Então, além disso também eu sou gerente de qualidade na SCM Engenharia, uma empresa de engenharia de telecomunicações. E eu estou aqui me inserindo nesse mercado, gerando conteúdo e buscando atender vocês da melhor forma possível. E convido também o Arthur agora a falar um pouquinho a respeito do que ele faz, falar um pouco a respeito da atuação profissional dele no momento. Bom, para quem não conhece, né, eu já estive até falando isso no início da live, eu sou formado em análise de desenvolvimento de sistemas, estou focando agora tanto na parte do desenvolvimento especificamente, não tão voltado ao BI, mas na parte de desenvolvimento com React e back-end, e trabalho nessa área. Não tem tanto tempo, eu não sou assim um cara tão experiente, mas hoje eu trabalho como desenvolvedor e analista de BI na Prosper Gestão Inteligente, e estou focando nessa área e na área de segurança da informação, né? E também, além de prestar serviços para a Prosper, também posso prestar serviços para outras empresas, assim como na área do BI, que é uma questão que o Jorge também trabalha, né? E é isso, essa é uma área assim, que eu acho fantástica, tanto a área de atuação do Jorge quanto a minha, que são áreas que são totalmente convergentes, necessitam, né, uma da outra. Tecnologia e finanças hoje em dia não tem como você separar uma da outra, com certeza. Tem que andar em conjunto para poder. Você pode até ter uma finança separada da sua tecnologia, mas junto vai mais longe, com toda certeza. Com certeza. Com certeza. Então é isso, gente. Muito grato aí pela participação de vocês que estão aí tirando suas dúvidas, estão podendo prestigiar o nosso trabalho. Muito grato. Mais uma vez, recomendo aqui que vocês façam o acompanhamento dessas páginas que a gente está podendo transmitir hoje. Pinheiro Consultoria Financeira, página do Arthur aí, que ele também está buscando trazer algumas dicas que eu já vi ultimamente. Ele tem dado algumas dicas para você aí nessa quarentena. Você que está buscando buscar novos conhecimentos nessa área da tecnologia e da segurança da informação, que ele tem dado umas dicas bem interessantes, que eu estou inclusive utilizando. Então é isso, viu, gente? Muito grato, boa noite. Se você tiver interesse, quiser buscar mais outras formas de contato, pode ir lá no meu perfil, na minha bio, tem um link, o meu Linktree, que tem acesso aí ao meu Facebook, minha página do Instagram, do YouTube, meu site. Então, se você tiver algum interesse, alguma dúvida, pode entrar em contato comigo, tá? Muito obrigado pela presença de vocês. Aí, viu? Diga. Antes de encerrar, tá contando isso aí que eu vou tirar um print, pelo menos pra postar na minha timeline aqui, uma foto, porque pra mim eu tô aparecendo tranquilo, minha foto tá excelente, né? Pois é, eu não vou poder fazer esse print não, mas pode deixar. Certinho? Pera aí.
tranquila, que eu tô posando aqui de modelo hoje. Pronto, valeu. Então, valeu, galera. Até mais. Boa noite. É nóis. Prosperidade pra todo mundo.